Então, muito boa noite para todos. Boa noite, professoras. Vamos começar a falar de um assunto essencial, né, para o universo das cordas friccionadas. É um assunto, é um assunto difícil de compilar, porque é muito. é um- eu tentei resumir aqui uma prática de mais de 20 anos, mas claro que isso tem muito a ver com a metodologia e o sistema com que eu estudei, né, dentro do universo da pedagogia de cordas, dentro do que eu vi da metodologia que meu professor aplicou, que foi discípulo da Berta Vollmer, e que, por sua vez, foi discípulo do Max Rostal. Então, tem todo um esqueleto que vem, tem toda uma espinha dorsal que vem lá de trás, né, do Cal Flesch, Max Rostal, Berta Vollmer, Lavigne, no caso, Lavigne com, com as outras áreas dele lá na Alemanha, que ele, com outros professores também, e que chega até a mim, é, e que chega até a mim, no caso, de uma forma bem prática, porque quando você coloca em prática uma série de informações que significam que são códigos e por sua vez significam gestos, e essa prática, essa vivência, né, ela vai se consolidando, ela vai se solidificando à medida que você pratica, né? Então, o instrumento de cordas ele tem vários aspectos mecânicos, né, puramente gestuais, que trazem essa 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 solidez técnica, né? A partir desses conhecimentos, a partir dessas práticas, né? Traz essa solidez, assim, essa segurança para se tocar o instrumento. É claro que tem outros fatores que a gente vai falar aqui, que são extramusicais, fatores de performance, fatores complicados, assim, que não são ligados justamente só ao gesto, mas que são ligados à parte mental também, de como você se depara com aquilo que você está fazendo, né, psicologicamente, né, questões psicológicas que também fazem parte. Nós somos seres, não somos máquinas, né? Mas aqui eu vou falar essencialmente, vou começar falando de mecânica pura, né, que são alguns aspectos que têm a ver com a prática mesmo do gesto somente, né? E vamos lá. Deixa eu só ampliar aqui essa. Acho que é só clicar, né? Como que eu faço? Peraí. Se você clicar na setinha ali, from current slide, É, pronto, chegamos lá. Então, aqui, eu dei aqui um desculpa, nome que pode. Daniel, você vai ter Oi, tá ouvindo? que tirar o compartilhamento dessa tela e compartilhar o da apresentação, que a gente segue vendo a mesma tela, Ah, certo. tá? E agora? Peraí. Então, tá. Vocês conseguem ver agora ou não? Ainda não. Parou, né? Peraí, compartilhar a tela. E agora? Agora sim. Agora foi? Sim. Então, ótimo, beleza. É,
Então, eu chamei aqui de sistema e metodologia de práticas de estudos para violino e viola. Eu sou violista, né? Também toco, quer dizer, toco violino também, barroco, tudo, mas a minha formação é com viola. Mas essa metodologia, ela engloba os gestos. Então, essa diferenciação aqui de violino e viola, ela é muito, ela é muito próxima, né? Assim, não tem tantas, tem mais semelhanças do que diferenças, né? Então, os aspectos essenciais dos gestos, fatores musicais e extramusicais, tá? Então, a gente vai falar aqui desses aspectos que são essenciais, né? Ver aqui como é que eu sigo aqui. Pronto. Mecânica. A mecânica de mão esquerda, o arco, né? Quer dizer, mão esquerda, o arco, mão direita, instrumentos, acessórios, posição do instrumento, o arco, etc. Então, quer dizer, antes, só esse tema aqui, isso aqui já dá pano para manga. Por quê? Primeira coisa, instrumento, acessórios, posição do instrumento e arco, tá? Então, assim, o aluno lá, o professor que vai começar a dar aula, que vai começar a preparar o aluno para fazer esse esquema de mecânica, ele vai ter que saber, obviamente, como é que estão as condições do instrumento, quais são os acessórios que ele aplica, se o professor ele usa espalheira, né, que é aquele apoio, se não usa, né, se usa microafinador, se não usa, isso tudo são acessórios, né? Então, isso tudo é importante esclarecer antes, né? A posição do instrumento, como é que funciona isso dentro da relação que o professor tem com o instrumento e o que ele vai passar para o aluno, né? Isso também conta muito. Se o professor toca sem espalheira, ele vai ensinar com espalheira, né? Se ele toca com, ou se ele toca sem, ele vai ensinar com, se ele toca com, ele vai ensinar sem. O tamanho do instrumento, né? Dependendo da idade. Então, isso tudo são fatores iniciais que é necessário que se faça um mapeamento, né? Uma coisa bem básica. No violoncelo, acho que acredito que é a mesma coisa, né? Assim, quer dizer, não a mesma coisa, mas mudando as suas devidas proporções, né? Tamanho, a questão do espigão, a questão do tamanho do violoncelo, a questão da altura das cordas, né? Às vezes o aluno não tem tanta força ali, às vezes tem que ajustar o tamanho do cavalete para ele poder ter um pouco mais de mobilidade. O violoncelo é um instrumento maior, né? Tal. E na viola também tem essa questão, né? Na viola principalmente, porque eu já tive alunos assim, alunas que às vezes estão fazendo um esforço tremendo para tocar, para tentar tocar, porque está com o instrumento grande demais, né? Às vezes está com a viola muito grande para ela, e viola tem essa peculiaridade, né? Às vezes está com o instrumento grande demais, aí fica com uma postura, sabe, estranha e tudo mais. Então isso tudo são questões assim fundamentais, né, essenciais para o início do estudo de mecânica, né? Você não vai ter se você não tiver esses aspectos todos bem montadinhos ali, é claro que isso também ao longo do processo vai se ajustando, mas isso tem que estar afinado aqui para começar o trabalho de mecânica, né? Então, seguindo, a gente tem aqui os aspectos de mão esquerda, né, que eu vou falar depois aqui na frente. Então a gente tem essa aqui, a mecânica mesmo, né, propriamente dito. Tem os aspectos de mão esquerda, mão direita, o arco, escalas, que desse universo a gente chama de sistemas e estruturas, porque as escalas
em última análise, as escalas são as mesmas, elas têm a mesma estrutura, né? Então, a escala maior tem lá primeiro, quarto, quinto grau maior, segundo, terceiro menor, sexto e sétimo menor. Então, quer dizer, isso tudo são sistemas, né? Não se trata somente de notas, mas se trata de alturas e sistemas. E são estruturas. Os estudos melódicos, né? Que são uma espécie de celebração aqui disso, desse trabalho de uma espécie de celebração, ainda não é o repertório em si, mas ele junta um monte de coisa. O repertório, outros. Nós vamos ver o que são essas coisas aqui detalhadas. Então, ó, mão esquerda. Dentro da mão esquerda, a gente tem esses aspectos aqui que são, que são aspectos que envolvem o funcionamento da mão esquerda como um todo, né? Sim, eles estão sempre meio juntos e apesar de independentes na questão do funcionamento, eles estão sempre onipresentes, né? De alguma forma. Então, esses aspectos são articulação, né? Posição fixa, mudança de posição, corda dupla e vibrato. São 5 aspectos. A afinação, eu até coloquei ele onipresente, porque a afinação como a gente chama de instrumento não temperado, né? A gente precisa, a afinação é um tema à parte. Dá para a gente ficar falando aqui umas 3 horas só de afinação. Vocês terem uma ideia assim, de afinação, de como estudar afinação, do que é afinação, da questão do diapasão, as transformações do diapasão, as relações que a partir do do final do século XIX, início do século XX, o que aconteceu com a afinação, a questão das cordas, né? Da qualidade das cordas, né? As cordas mudaram, então tudo isso influencia, variação de afinação, e o trabalho de afinação é, é um trabalho mais consciente, é um trabalho mais de consciência, né? De dessa essa onipresença da afinação é a onipresença da consciência, né? A gente até no trabalho lá da UFJF que a gente que a gente fez juntos lá com os meninos, eu até falava muito com eles, eu falei, vocês precisam ser ouvintes profissionais, né? Não só músicos, querendo ser músicos profissionais, mas ouvintes profissionais. Vocês precisam ouvir o que vocês estão fazendo de verdade, né? Vocês estão tocando uma escala, estão tocando 3 notas relacionadas, vocês têm que ouvir aquilo de uma forma muito atenta, né? Muito consciente. E esse trabalho todo, articulação, mudança de posição, posição fixa, corda dupla, vibrato, ele todo, o trabalho de afinação tem que estar presente, principalmente no vibrato também, que o vibrato é uma desafinação, né, entre aspas, da nota, uma oscilação da nota. Então, ele tem que ter uma certa medida. Mas vamos em frente que aí, bom, dentro da articulação, a gente tem a questão da velocidade. O trabalho de articulação nada mais é do que você abaixar dedo e levantar dedo. Baixar dedo, levantar dedo. É isso que a gente faz dentro do trabalho de articulação. O trabalho de articulação é um trabalho que está relacionado à própria prosódia, né? À própria dicção, né? A questão da retórica também. E isso a gente estuda na mecânica, né? É um trabalho que demanda consistência, porque é nesse trabalho de articulação que o garoto vai ganhar, ele vai ganhar tônus muscular,
né, o tônus muscular e vai ganhar velocidade. É no trabalho de articulação. Então, não tem como correr. Tem que ter, realmente, dentro da rotina de estudo, você tem que ter um trabalho mínimo de articulação, diário, dentro da formação do trabalho de corda. Não tem como você atingir um, uma certa destreza, né, no instrumento sem fazer um trabalho legal de articulação. Entendi. Então, para isso aqui, a gente tem o Sevcik Opus 1, volume 1, né? Sevcik foi um grande pedagogo lá do século XIX, que fez uma trocentas métodos para violino, que, e ele fez tanto para a mão esquerda quanto voltado para a mão direita. E esse Opus 1, volume 1, ele é um método que gradativamente vai te dando essa velocidade, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho, a gente não vai ter tempo, né, de falar cada coisa detalhadamente, eu acho que vai ficar, mas eu vou ter que, pelo menos de mão esquerda, falar alguma coisinha. Eu até tomei nota aqui, falando um pouco aqui. Aí tem o Dankla, que é um outro método, tem o Shirad, que também é muito conhecido, tem vários outros aqui, tá? Eles todos fazem, eles têm o mesmo papel, né? É, o mais importante desse trabalho, eu disse aqui um pouquinho, é manter os dedos sobre as cordas quando articular as notas. Tem os dedos guias, que são o primeiro e quarto dedo, né? Estudar sempre com metrônomo. Não, esse trabalho não dá para fazer sem metrônomo. Eu já vi, às vezes eu via uns meninos fazendo sem metrônomo lá, tentando fazer, não dá. Tem que fazer com metrônomo, né? E estudar também détaché e legato, porque isso a gente ganha coordenação mesmo, coordenação motora, né? Então, um dos aspectos mais importantes dentro desse trabalho de velocidade é a gente conseguir manter os dedos sobre a corda. Então, vocês estão. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Posição de articulação, ele vai partir dessa forma da mão aqui, ó. Dedo guia 4 e 1, e primeiro dedo. Então, esse é o trabalho de articulação dentro dessa forma da mão aqui, tá? Isso é outra coisa importante. Abaixar os dedos na medida certa até que a corda toque levemente o espelho. Isso é um dos primeiros pontos, porque se você aperta demais a corda, exerce uma força desnecessária, você acaba tensionando outras musculaturas do corpo, o ombro, cervical, omoplata, tá tudo envolvido. Então você tem que abaixar a corda até que ela toque levemente o espelho e a nota e emita a nota, tá? Isso é uma isso é um macete, né? Como se você estivesse sentindo ali abaixo dos dedos uma vibraçãozinha, uma cosquinha debaixo do dedo, tá? Nunca apertar demais a corda, sempre deixar ela mais solta. Outra coisa, um estudo muito importante para também para articulação é estudar o ímã e a chapa quente. O ímã é essa maneira de grudar o dedo na corda. E o chapa quente é literalmente como se tivesse como se
como se o espelho fosse uma chapa quente, né? O espelho do instrumento, né? Você solta. Então, o imã seria isso. E a chapa quente seria. Né? Isso pode ser feito dentro de escala, você pode usar uma escala para fazer isso, tá? Dentro do repertório e dentro do trabalho de articulação aqui, né? Principalmente do Opus 1, volume 1, do CFSIC, tá? Outra coisa, dentro do trabalho de articulação, a gente levantar os dedos das cordas com a sensação de realizar um pizzicato de mão esquerda. Isso tem a ver com a dicção, com a clareza das palavras, das notas, né? Como se fosse das palavras mesmo. Então, esse macete de puxar as cordas, como se estivesse puxando, fazendo um pizzicato de mão esquerda, ele traz essa, essa clareza, tá? Então, tudo isso está dentro do universo da articulação, né? Exercício de independência de dedos. Um outro exercício também muito interessante de dependência de dedo é esse exercício aqui. Você poder fazer isso aqui, coloca os quatro dedos nas cordas, né, na corda, em uma corda só, uma corda central, pode ser corda ré mesmo, ou corda sol, e você levantar os dedos do meio, né? Você levantar os dois dedos, deixa um e quatro preso, você levanta os dois dedos do meio. Ou você levanta, deixa o quarto dedo preso, você levanta o terceiro. Depois você levanta o segundo. Depois você levanta o primeiro, tá? Ó, isso é um exercício de independência de movimento. Eu estou fazendo aqui, parece fácil, mas não é. Não é fácil. É fácil vendo, mas não é. Quem está começando, o dedo, ainda mais a gente tem essa, esse tendão é unificado, né? O tendão do terceiro e quarto dedo é um tendão unificado. A gente mexe um dedo, o outro mexe o dedinho, o outro mexe o reflexo. E isso acontece, e isso é preciso que esse exercício ele cria um pouco essa independência, né? Ele destrava um pouco essa ligação do, do terceiro e quarto dedo, tá? Esse é o trabalho de articulação. Então, posição fixa, um dos outros aspectos lá, né? Segundo aspecto. Posição fixa e pulei. Como é que faço? Pode apertar a setinha para trás. Posição fixa. Porque a posição fixa ela te dá justamente a noção de quanto o instrumento vai ficando quando você faz uma escala só numa posição ou um exercício ou um estudo melódico em uma posição, você vai criando uma relação ali com aquela posição. Então ela fica conhecida. Quando você for tocar um concerto, um negócio, você mudou para a quarta, quinta posição, você já sabe tocar naquela posição. Você já conhece. Então, não é só saber tocar, você estudou naquela posição. Então, você sabe o ângulo do braço, o ângulo do cotovelo,
que é diferente da primeira posição, que é diferente da quinta posição. São ângulos diferentes. Então, principalmente violinistas também, repertório de viola, tem muita coisa do cabeludo, difícil de posições altas, você colocar, estudar, por exemplo, sétima posição na mesma, ficar sempre aqui na mesma posição, sexta posição. E aí eu coloquei aqui, ajustar o cotovelo de acordo com as trocas de corda, ajustar o cotovelo de acordo com as trocas de corda, realizar escalas maiores e menores e arpejos em uma única posição, cuidar da forma da mão, sempre mantendo essa relação do quarto dedo para o primeiro, né? Preparar a próxima nota. Preparar a próxima nota, antecipar o movimento, tá? Quer dizer, tô tocando aqui na terceira posição, por exemplo. Vou tocar descendo, já estou preparando a próxima nota. Estou sempre preparando a chegada. Essa preparação ela tem a ver com esse ajuste do cotovelo aqui, né? Essa preparação, tá? E aí foi o que eu falei lá antes, criar intimidade com as posições altas, né? Sexta, sétima e oitava posição. Essas posições, elas são as mais difíceis, né? O dedo tá muito pertinho ali, muito junto, tudo. Então, se você não estuda separadamente essas posições, se você chega nela, assim, de repente, você está chegando em terreno desconhecido, né? Então, é importante fazer esse trabalho. E aí, para isso aqui, ó, SEBCIP Opus 1, o volume 2, tem vários exercícios de posição fixa. O Hancit, volume 2, 3 e 4, são os mais conhecidos, né? Ele tem segunda posição, terceira, quarta, quinta, sexta, e tem também as posições juntas, né? Então, você vai ter de primeira, ele vai até a sexta posição, de primeira até a sétima posição, etc. Tá? Então, pronto, aí chegamos agora no outro tema aqui, posição, ó, ficou um O aqui, ficou preto, estranho. Mudanças de posição. A mudança de posição é um tema também, é o terceiro aspecto aqui da mão esquerda, que também o CVC cuidou, né, se preocupou com isso, escreveu o Opus 8, que é um método só de mudança, são 45 estudos, 45 ou 47, se eu não me engano, só de mudança de posição, né? É claro que tem outros aqui, tem o Hancit, tem esse ISCA aqui, tem outros, pode ser feito nas escalas, tá? E a mudança de posição, ela é um aspecto essencial da mão esquerda pelo seguinte, ela é a conexão entre as frases, né? Entre as notas. Então, você tem que dominar ali cada, cada mudança, né? Cada dedo. E aí, para isso, existe o dedo guia, né? Existe os dedos, né? Que podem ser guia de determinada posição para outra. Então, a gente tem
a gente tem mudança de posição ascendente, mudança de posição descendente. Então, aqui, ó, a gente também tem a mudança de posição por bloco, que é a mais utilizada, e nesse caso, né, aí não tem, aí o violoncelo não entra, mas a gente tem nem contrabaixo, mas a gente tem as mudanças de posição com preparação de polegar e as mudanças de posição em bloco. As mudanças com preparação de polegar a partir da quinta posição. Então, a mudança de posição em bloco, como o próprio nome diz, você vai mudar a partir, a partir do movimento daqui, ó, é um movimento de aproximação, né? E você vai também deixar um pouco a corda, né? Você tira um pouco a pressão, muda de posição. Tá? Esse tipo de mudança é a mudança principal, é a mais usada, né? A mudança principal. A gente pode fazer também a mudança, essa mudança com preparação de polegar é a partir da quinta posição. Então, o que acontece? Vou mudar aqui a posição da cadeira. Então, a mudança com preparação de polegar, quando eu chego na terceira posição, quarta posição, minha mão está na ilharga aqui, ó. Você está dando para ver direitinho. Estou na quarta posição. Cheguei na quinta posição, eu vou para, aliás, estou na quarta, vou para a quinta posição ou sexta, vai ter que acontecer isso aqui com o polegar. Eu preparo primeiro o polegar e depois eu subo. Mesma coisa na descida. Tá? Essa preparação, ela dá ela é importante para tirar arranco, né? Você prepara e depois você dá a nota. Você prepara a posição e depois dá, tá? Outra coisa importante dentro da mudança de posição é da onde você está indo para onde você vai. Tem gente que muda de posição, não sabe nem não sabe se está articulando uma terça maior, uma terça menor, uma quarta, uma quinta. Então você tem que saber exatamente o que você está articulando, né? Se é uma terça maior, se é uma terça menor, se é uma quarta, se é quinta, se é oitava, se é sétima. Isso tudo, esse método trabalha, o CFC, tem uns estudos bem específicos disso. Mas você mesmo pode fazer também, tá? Independente, você pode fazer com mudança só de primeiro dedo, meio tom, um tom, terça menor, terça maior, quarta, quinta aumentada, na quarta aumentada, quinta justa, e por aí vai, né? Você pode brincar com isso. Se você for criando essa intimidade, saber da onde que você está indo, para onde você vai, você está estudando. Você não está estudando só viola ou violino. Você está estudando um movimento, né? Um gesto específico, né? O instrumento é só um meio de você praticar esse gesto, né? Isso é importante.
a gente vê o que está por trás do gesto, né? Por trás do movimento, né? Tá? Outra coisa importante é que a mudança é realizada a partir do dedo que está na corda ou através do dedo guia. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Você não pode botar a mão e sair saltando para onde você quiser. Se o dedo está na corda, mantém o dedo na corda e ele vai até a próxima posição, né? Eu tô aqui, ó. Tô tocando o segundo dedo e vou para a terceira posição com o dedo 1, ó. Eu vou, eu vou mudar com o dedo que está na corda e vou tirar o segundo dedo e vou botar o dedo 1. Lentamente seria isso. Tá? Só que rápido seria isso. Tá? Então, isso tudo faz parte da nossa prática, né? Cordas duplas. As cordas duplas também, esse 23 e 25 aqui do Sev Seeker Opus 1, são muito difíceis, assim, eles são mais avançados, tá? Então, para quem está começando, eu recomendo começar aqui com polo, tá? Na verdade, recomendo até o Hansich também. Eu não coloquei aqui, mas tem um Hansich, deixa eu ver se está aqui atrás. Não, não coloquei. Mas tem um Hansich, depois eu posso até adicionar aqui, de corda dupla, mas o polo é equivalente, é um método mais simples, mas é importante estudar mudança de posição desde o início, né? Desde o início. Desde as primeiras, sei lá, o aluno tá estudando, já está fazendo alguma escala, ele começa bem simples, fazendo corda dupla, para ele ter a sensação, nem que esteja tocando corda dupla com o dedo preso e a corda solta, mas ele tem que ter a sensação dos harmônicos do instrumento, né? Então, aqui, o estudo de corda dupla é fundamental para a consolidação de uma boa forma de mão e o trabalho de afinação. A corda dupla, o trabalho de corda dupla, ele vai te ensinar a resolver problema lá na frente. Então, tem que passar pela corda dupla, né? E também a gente vai ver isso nas oitavas, terças. Tem a ver com a forma da mão. Então, tem que ser feito, tá? Esses métodos que eu coloquei aqui, para quem está na área de cordas e que está ensinando, está estudando, está querendo avançar, tem que ficar atento aqui, começar com polo. Tem o Chiradik também, que é o volume 2 do Chiradik. É bem interessante. Começa simples e vai avançando, tá? E aí a gente chega no último aspecto aqui de mão esquerda, que é o vibrato. O vibrato, tô dando aula para o aluno, ele está com um ano e pouquinho, inicia o vibrato? Não começa. Quando que eu começo com vibrato com o aluno? Quando eu vou falar de vibrato para o aluno, aqui vai bagunçar a técnica dele, tem que tomar cuidado, tá? O vibrato, ele é uma desafinação, né? Ele é uma oscilação da nota. Então, ele tem que ser dado, o professor tem que ter a sensibilidade de ver quando o garoto está tocando menos afinado, menos desafinado, né? Digamos assim. Quando o rapaz está tocando menos desafinado, tá mais consolidada a questão da forma da mão, das escalas e tudo. Aí ele pode começar a iniciar o vibrato, tá? Iniciar o trabalho de vibrato. Então a gente tem
Os tipos de vibrato. O vibrato mais comum, que é o vibrato de braço, utilizado acredito eu, pela maioria. O vibrato de pulso é um vibrato mais específico, né? Usado, às vezes a pessoa tem a mão muito pequena e costuma usar vibrato de pulso. O vibrato de dedo também está sempre presente, porque ele é justamente a oscilação aqui do dedo, está tudo conjugado, ele é a oscilação dessa falange aqui com essa, né? Ele é um movimento contínuo. O vibrato de cabeça de dedo é pouquíssimo usado, é um vibrato poucas pessoas no início do século XX, metade do século XX, tem violinistas, né, registros de violinistas que tinham um vibrato muito rápido. Tem alguns vídeos do Oistrakh, né, do David Oistrakh e tal. Eles têm um vibrato só de cabeça de dedo, né, um vibrato que oscila essa falange aqui, né? Mas o vibrato de braço é um vibrato mais usual, né, mais comum, né? Principalmente para viola. Bom, empregar o vibrato em estudos melódicos e escalas. Isso aqui é importante se estudar o vibrato antes de aplicar, tá? Então, eu vou passar uma coisa aqui rápida sobre o vibrato, que a gente pode fazer justamente isso aqui, ó. A gente pode deitar o dedo e escorregar para cima e para baixo e voltar para a posição normal, tá? Ou então a gente pode subir a mão, deitar o dedo e escorregar para baixo. Sobe a mão, deita o dedo, escorrega, tá? Esse é o princípio do movimento, ó. Esse é o movimento. Você pode segurar o instrumento aqui e fazer esse movimento aqui. Não, sem apertar zero a corda, tá? Você está só alisando a corda. Então é esse aqui, ó. Esse é o movimento. Você pode fazer ele com metrônomo, colocando 60 batimentos, né? Fazendo pá, pá, pá. Depois fazendo colcheia, fazendo tercina, semicolcheia, até o momento que você para aqui, ó, que você não oscila mais. Você para aqui, ó, e aí o vibrato acontece. Tá, 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 tá. O vibrato, ele é um movimento pensado, tá? Não é caguete, não é aquele tique nervoso do instrumentista. Ele é um recurso melódico, né, expressivo, mas ele tem que ser estudado também, de forma mecânica. É interessante que ele seja dominado na escala e tudo. Pô, eu vou tocar uma peça com piano lá, estou estudando uma peça de Debussy, estou estudando um negócio, tem que ficar pensando no vibrato? Não. Aí você vai tocar, entendeu? Mas o momento de estudar, ele tem que ser um momento de você pensar mecanicamente. Quando você for tocar, você vai se libertar disso e vai tocar. Mas aí você já estudou, né? É diferente, né? Você já tá familiarizado com o gesto, tá? E aí, afinação. Deixa eu só ficar ligando na hora aqui, né? Tem muita coisa aí, tem que falar bastante coisa de arco. Afinação, que eu falei lá no início, sempre onipresente, né? É um trabalho, é um trabalho. Você vai estudar uma peça, um estudo melódico, o repertório, ele é o primeiro trabalho antes de qualquer outra coisa, né? Então, um método de estudo, um dos métodos, você ligar duas a duas, em mezzopiano, arco inteiro, ou pode ser metade do arco também,
dependendo, sabe, do trecho. Se for uma coisa rápida, você pode sempre estudando dessa forma que, vamos supor, vou tocar uma coisa em semicolcheia, vou estudar, botar 60 lá no metrônomo e tá? Sempre estudando, porque você fazendo isso, você ligando, repetindo a próxima nota, te dá tempo de ouvir a afinação, tá? Outra forma de estudar a afinação também é você tocar nota por nota 40 no metrônomo. Você vai diminuir bem e vai fazer 40 no metrônomo. Tá? Porque também é um método que te dá tempo de você ouvir, tá bom? Uma questão importante na afinação, de maneira geral, né? Falando agora um pouco até dentro do âmbito mais musical, já pensando se você já está tocando e tudo mais. Afinar as funções, afinar a tonalidade, né? Porque às vezes você está tocando uma música que está em Ré maior, às vezes ela vai, sabe, ela vai para Lá maior, ou vai para Mi maior, ou vai para um outro tom, e você não tem conhecimento, você não tomou conhecimento, ou seja, você não potencializou aquelas notas ali para que elas sejam, elas tomem a característica daquela tonalidade, né? Isso é um dos grandes pecados que eu vejo na questão da afinação, né? Estou tocando um trecho em Ré maior, né? Sei lá. Vou para Lá maior. Eu tenho que saber que eu estou indo para Lá maior, né? Porque assim, o piano, os outros instrumentos, você tem ali as teclas, o instrumento está afinado. No nosso caso, não. A gente tem que construir a afinação, né? A gente tem que ter consciência dessa afinação. Não que o pianista não vai ter, lógico que ele tem. Ele sabe que ele está indo, ele vai mudar a cor do som, ele vai fazer alguma coisa. Só que no nosso caso, mecanicamente, a gente precisa estar preparado para poder passar de uma tonalidade para outra e mostrar a cor daquela tonalidade, mostrar, afinar a função é isso, é você mudar o humor da peça ou do estudo, qualquer coisa, né? Isso falando mais dentro do campo mais expressivo, musical, se torna uma coisa, um fator até expressivo, né? Isso é importante, até dentro da escala. Você vai fazer uma escala, você tem que saber quais são as notas é, é, importantes ali dentro daquela tonalidade que vão dar o colorido do tom, né? Dentro do nosso sistema tonal ocidental, né? Dentro desse contexto. Então, isso tudo é importante, tá? Porque às vezes o garoto tá tocando, é, é, ele não sabe ler com crédito, tá tocando nota atrás de nota, sol sustenido tá baixo, si bemol tá alto, ele não sabe, não tem conhecimento, não tem a noção, vai botando o dedo ali. Então, isso é importante demais, né? Porque a gente está querendo subir o nível sempre, né? Você pode estar no nível
1%, você está querendo ir para 1,5%, 2%. A gente quer subir. Então, a gente não consegue subir de nível sem pensar nesse cuidado com a afinação, tá? É justamente isso aqui, ó, tomar conhecimento do intervalo entre a nota de partida e a nota de chegada. Isso é uma das coisas mais importantes, né? A gente saber o que a gente está articulando. Se é uma terça maior, se é uma terça menor, porque o dedo aponta, né? O dedo aponta. Uma coisa realmente tem a ver com uma linguagem, né? A gente estuda um idioma, a gente fala um outro idioma, até o nosso idioma mesmo, para a gente falar determinada palavra, eu tenho que preparar, eu tenho que falar, eu vou falar palavra, eu tenho que fazer palavra, eu tenho que preparar a minha, digamos assim, a musculatura do meu, para eu poder soletrar, para eu poder falar aquela palavra. E na nota, e aí a nota a gente não pode ser de outra maneira. A gente não pode colocar o dedo e ver o que vai dar. Tem que saber exatamente onde você vai colocar o dedo, né? Isso é uma coisa essencial para a gente, tá? Bom, terminamos a questão da mão esquerda, né? A mão direita, a mão direita é um outro campo, né? Um outro universo, né? A mão direita é a expressão, né? É o pulmão, é o ar, é o ar que entra, é o ar que sai, é tudo, todo recurso. Sem o arco, a gente não tem como fazer nada no instrumento, né? Quer dizer, tem como fazer, mas os recursos são muito pobres, né? Então o arco ele tem toda essa mágica, né? Tem diversas maneiras, diversas escolas que são conhecidas, escola franco-belga, escola russa, escola americana, escola alemã e por aí vai. Mas elas todas têm mais semelhanças do que diferenças. Então a gente tem que focar sempre na qualidade, né? Que cada uma delas trazem para a questão do arco. Bom, dentro dos aspectos lá atrás do Carl Flesch, do Max Rostal, da Berta Vollmer, eles criaram um sistema de gestos, né? Eles separaram gestos, uma coisa muito interessante. Eles deram uma dissecada nos gestos e criaram, chamaram de movimentos básicos, que são 6. O movimento básico 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são meramente movimentos, tá? Não são arcadas, não são golpes de arco, são movimentos, tá? Esses movimentos, eu cheguei até a falar esses movimentos um pouco numa aula, acho que foi na primeira aula, eu falei sobre arco, falei sobre a questão histórica do arco, falei umas coisas, dei uma outra direção, mas eu cheguei a falar um pouco desses movimentos básicos, tá? É, eu vou demonstrar um pouquinho de cada movimento. É interessante, talvez você não ouviu falar ainda sobre esses movimentos, mas esses movimentos eles são a junção, né? É como se fosse realmente a engrenagem de todo o funcionamento do ar, tá? E através desses movimentos é que você vai construindo os golpes de arco, tá? Através desses movimentos a gente vai construindo os golpes de arco. Então, o movimento básico número 1 é o movimento de adução e abdução do braço, ou seja, abaixar, levantar e abaixar o braço, levantar e abaixar o braço.
que tem a ver com esse movimento aqui, ó, tá? É um movimento muito natural nosso, né? Mas é um movimento que tem que ser educado, porque existem os ângulos da corda, né, que são muito próximos e a gente precisa ter esse esse gesto muito bem afinado, muito bem educado, né? Senão a gente esbarra nas outras cordas. Então é um movimento. Desculpa, antes de falar dos movimentos, existem aqui as posições do ar, que são posições do meio, a posição do meio, posição de ponta e posição de talão. Então, rapidamente, a posição do meio é essa posição aqui, ó, que ela faz justamente um quadrado perfeito, né? Teoricamente perfeito, mas ela faz um quadrado, esse quadrado aqui, né? Entre braço, antebraço, o arco e o instrumento, tá? Essa é a posição de meio. Cotovelo mais baixo que a linha do punho, né? Sempre mais baixo, né? Nunca assim, né? Você cria tensão, relaxa, né? Relaxa aqui, pendura. E essa é a posição de meio. Posição de ponta, a gente forma aqui como se fosse um losango aqui, né? Essa é a posição de ponta, tá? É importante manter, pelo menos no início, toda a crina, não fazer isso aqui, tá? Deixar toda a crina, tá? E posição de talão é essa posição aqui, a gente coloca no meio. A posição de talão, ela tem algo interessante que a, a, a mão direita, ela tem que dar uma leve supinação. Isso aqui é um movimento de pronação, supinação, pronação, supinação. A gente supina um pouco a mão direita e sobe. Essa é a posição de talão. Porque se a gente manter, fica assim, ó. Às vezes você vê a pessoa tocando assim e ela perde a mobilidade, ela tem que estar aqui, ó. Ó. Essa é a posição natural, não assim, tá? Então, por isso que tem que ter esse ângulo aqui, ó. Tá? Supina e vai. Quarto dedo assume o balanço do arco, ó. Olha aqui, ó. Quarto dedo assume o balanço do arco. O equilíbrio do arco, tá? Nessa posição do talão. Então, essas são as três posições. O movimento básico 1 é isso. Colocou no meio para você praticar em casa. Colocou no meio, coloca aqui o arco na ponta e você pode pegar algum exercício, né? Pode ser o Kreutzer 7, algum exercício de mudança de corda, mas pode ser também só na corda solta. Então você faz aqui, ó. É um pequeno martelinho na ponta, né? Sempre começando para cima, tá? Esse é o movimento básico 1, né? Esbarrando aqui na mesa aqui, sem espaço. Ó. Só esse movimento aqui, ó. Tá? Movimento básico 2. Movimento básico 2 é o de movimento de metade da região da metade inferior do arco. Então, eu coloco o arco aqui no meio. Lá no meio, ó, posição de talão, supinação, coloco o arco aqui, né? E, ó, ó lá, tá vendo como é que forma um triângulo? Esse ângulo aqui, ó, né? E eu vou somente até o meio. Esse é o movimento básico 2.
E repare o seguinte, o meu cotovelo, ele sobe tarde e desce cedo. Olha aqui, ó. Ó, e desce. Ó. Tá? É interessante também fazer uma marquinha aqui no meio do arco, aqui, pegar aquele liquid paper, dar uma bolinha pequenininha aqui assim, para você ter exatamente aonde é o meio do arco, tá? Isso é um macete, porque na hora que você vai estudar, você precisa ter isso sistematizado. Você está fazendo um movimento, né? E ele tem que ser realmente até o meio. Tem que ser. Tá? Movimento básico 3. Posição normal. Aí já está em posição normal. Sai da posição de talão. Posição normal. Supina um pouco mais né, a mão. E a extensão do antebraço. Então aqui, ó, o cotovelo ele entra um pouco, ó, ele entra, depois ele sai. Ó. Por quê? Para manter o paralelismo do arco. Você não vai conseguir ver uma pessoa tocando bonito, um som bonito, sem condição sine qua non que exista o paralelismo entre a crina e o cavalete. Não tem jeito, tá? Tem que ter. Tem que estar bem paralelo, tem que estar muito perfeito ali. Só até o meio. Tá? Esse é o movimento básico número 3. Como que eu posso praticar isso? Você pode praticar isso em qualquer estudo de primeira posição. Qualquer estudo de primeira posição, pode ser o Kreutzer, pode ser... eu não sei se eu falei aqui na frente. Não falei. Mas pode ser no Sevcik Opus 6, número 2, tá? Pode ser no Kaiser, pode ser no Mazas, pode ser no Hofmann, pode ser no Wolfert. Qualquer estudo, esses métodos que eu estou falando aqui, vocês encontram aí gratuitamente hoje, né, na internet. E ele vai ter geralmente é o estudo primeiro, os primeiros estudos ali, estudo inicial de détaché, né? E você pode praticar isso. Depois você pode conectar também os dois movimentos, né? O movimento básico 2, ó, você pode conectar 2, 3, 3, com pausa. Então, só para dar um exemplo do Opus 6, número 2, que é um estudo, pode fazer. Por aí vai. E depois sem pausa. Mas é importante praticar com a pausa primeiro, para você ter a noção mesmo de cada movimento, de como funcionam esses movimentos, e depois você pratica com ele inteiro. Tá? Esse é o movimento básico 3 que eu falei por último. Né? Movimento básico 4 também pode ser praticado na corda solta. Ele é o contrário do movimento 1. Né? O movimento 1 a gente fez aqui, o movimento 4 a gente vai fazendo talão. Então aqui, ó, fui pro talão, ó, tô aqui,
eu vou fazer só a mudança. O movimento 4 é um movimento de só da linha, só de mudança de corda com os dedos, né? E ao contrário do movimento um, ele começa para baixo. O movimento básico um começa para cima, tá? Então você pode fazer na corda solta. Pode fazer na corda solta. Tá vendo? O cotovelo fica parado, o ombro fica parado, é só dedo, ó. Tá? Esse é o movimento básico 4. O movimento básico 5 é um movimento só de punho. Então, esse é um movimento básico 5 também. Coloca no coloca aqui no talão, né? Dura. E esse movimento aqui, ó. Só de dedo, mas é de dedo com punho, né? O dedo tá, ele tá relaxado, ele tá acompanhando, mas ó. Por, por que é só um movimento? Você está estudando só esse movimento? Porque depois você vai usar ele em vários outros movimentos, em vários outros golpes de arco, né? Você vai usar no sutilê, vai usar no espicato, vai usar em vários golpes, tá? Então ele precisa estar estudado, né? Ele precisa estar assimilado mesmo, né? E o movimento básico, o último movimento básico 6 é um movimento só de flexão dos dedos. Aí é só flexão dos dedos mesmo. Então parei aqui, ó, eu só flexiono, estende, ó, e volta. Tá? Outra variação desse é você fazer isso aqui, ó, só encostar o dedo na corda, ó, estica e volta. Isso é um movimento básico 6, tá? Flexão e extensão dos dedos, ó, tá bom? Então, esses são 6 movimentos básicos, assim, falando bem rapidamente, né, sobre esses movimentos. Interessante seria pegar um estudo mesmo, fazer que são várias variantes e tudo. Mas isso aqui, igual eu falei no início, é uma compilação, assim, porque isso tudo é um resumo de um processo longo de estudo, né? Você vai estudando ali a articulação, daqui a pouco mudança de posição, daqui a pouco posição fixa, daqui a pouco escala, e daqui a pouco você vai somando vários tópicos da técnica da mecânica e vai montando a sua rotina de estudo, né? É, e, e isso é uma coisa assim incrível porque não tem nada a ver com música, não tem nada a ver com música. São aspectos mecânicos mesmo, né? É como a bailarina, né, que está ali, ela vai fazer um fouetté, vai fazer um GT, vai fazer um movimento lá. Ela não fica fazendo isso, ela fica botando a perna no pescoço, atrás do pescoço lá, fazendo
milhares de alongamentos, praticando saltos, milhares de exercícios, para depois ela vai praticar. Então ela estuda os movimentos, né, em separado ali, vários movimentos, depois ela junta os movimentos para ter um produto final depois. O corpo está preparado, né, para fazer aquele movimento ali, né? Porque senão o corpo não consegue também, né? A gente não consegue fazer. Então, esse é o interessante desse trabalho mecânico, assim, né? Depois disso, a gente tem isso que eu falei, paralelismo, né, da metade superior e metade inferior, tem que estar sempre presente, tá? Aí a gente vai para os golpes de arco. Os golpes de arco são muitos golpes de arco. Os golpes de arco são recursos interpretativos, né? São, são, são de natureza da articulação, né? De como você articula as notas, né? Então, isso tudo, essa parte toda mecânica do ar, esse conhecimento dos movimentos básicos, ela vai te preparar para a prática dos golpes de arco. Então a gente tem que détacher, marteler, spiccato, sautilé. Às vezes as nomenclaturas mudam, tá? Tem nomenclatura em alemão, mas essas aqui são mais conhecidas, né? Umas em francês, outras em italiano. Mudança no talão não deixa de ser não é um golpe de arco, mas eu coloquei aqui porque ele é um recurso também que tem que estar presente várias. É muito difícil a mudança no talão, tem que ser praticado também separado, né? Tem exercício só disso, do service de mudança do talão de 3 cordas, né? Então, todos esses movimentos estão presentes, né, os movimentos básicos, na mudança de talão. Staccato, staccato volante, portato, as arcadas pontuadas, siciliana, que a siciliana é um tipo de arcada assimétrica, né? E, e que tem que ser estudada também, né? Porque são movimentos como se fosse né? Tem a ver com a distribuição de arcos, de arco, né? Tem a ver com a distribuição de como você conduz o arco ali. Cada nota tem um valor diferente da outra. Então, isso tudo aqui, é só uma introdução, né? É só um gostinho, assim. Para falar de cada uma aqui, a gente ia ter que, de como se estuda, de como. A gente ia ter que ficar aqui horas aqui, falando de cada uma para poder. Posso falar de algumas, é claro, mas tem arcadas muito avançadas também, né? Às vezes, as arcadas básicas estão aqui atrás, né? São détaché, martelé, spiccato, sautier, legato. São as arcadas. é, São as arcadas assim, cavalo de batalha, né? É onde a gente vai encontrar nas orquestras, a gente vai usar em música de câmara, a gente vai encontrar no repertório, né? São essas arcadas, né? Então,
o détaché, falando um pouquinho dessas principais aqui, né? O détaché quer dizer destacado também, quer dizer uma nota destacada. E o détaché, ele é uma arcada em que dela nasce todas as outras. Então, se você tem um bom détaché, né? Se você tem um funcionamento legal do seu détaché, todas as outras funcionamento da mão, do antebraço, do braço, tudo bonitinho. As outras arcadas, os outros golpes de ar, arcadas não, desculpa, os outros golpes de ar, eles vão nascendo do détaché. Vou dar um exemplo disso aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, aqui, eu vou começar com o détaché aqui no meio. Olha. Então, o détaché é isso, é um arco chapado na corda, né? É um arco liso, em que a gente deve manter a mesma pressão, a mesma velocidade e o mesmo peso, né? A mesma pressão, velocidade constante, tá? Para não ter arranco. Então, esse é o détaché. Tocando de fone aqui, deve estar uma bagunça, porque esse fone ele bloqueia muito o som. Mas esse é o détaché. Posso estudar o détaché, posso estudar o détaché na metade superior, metade inferior, no meio, tá? Então aqui, ó. Então, o movimento do détaché, à medida que eu vou diminuindo o movimento do détaché, eu começo a ter uma outra arcada, um outro golpe de arco, né? Olha que interessante. Se eu diminuir, por exemplo, o détaché, se eu fizer começar a soltar um pouco os dedos, que tem a ver com o movimento básico 5 junto com 6, eu começo a ter um tipo de sutiã mais lento, não é nem um spiccato, né? Seria como se fosse um sutiã, ou um spiccato também, mas seria como se fosse um sutiã, porque o sutiã é uma arcada em que a vareta, em que a crina não sai da corda. Parece, porque o spiccato, a crina sai, né? Você vai fazer. O sutilê não, o sutilê, a crina não deixa a corda, tá? Se a gente filmar aqui em slow motion, aqui, você vai ver que a crina ela toca a corda o tempo inteiro. Quem salta é só a vareta, é o movimento da vareta do arco que salta. Então aqui, ó. Então, ó, ele partiu do martelê, né? O movimento do martelê, todo o movimento do détaché, do martelê não, desculpa, falei errado. O movimento do détaché, bem conciso, ele se torna o sutiã, né? Então, isso tudo
é um universo que vai se em que é como se fosse um ecossistema em que cada coisa vai tendo a sua o seu papel, né? O movimento básico 5 ele tem o papel dele no sutiã, né? O movimento básico 3 tem o papel dele no detachê. O movimento básico 1 tem o seu papel no martelê, por exemplo, né? O martelê aqui, ó, né? Que tem a ver com esse movimento aqui de troca de corda e um movimento mais rápido de pronação, né? E por aí vai. Portato, que é um movimento que vem da palavra portare, que é um movimento de destaque também, né? De você separar as notas. Então, todos esses arcos estão interligados, né? Esses golpes de arco aqui, tá? Acordes. Acordes é um tema muito importante também, porque a gente pode fazer os acordes eles podem ser feitos de diversas maneiras, né? A gente tem a gente tem acordes de 2 sons, de 3 sons, de 4 sons. Então tem exercícios que a gente pode fazer acordes parando em uma nota, parando na nota de baixo, parando na nota do meio, parando na nota de superior. Então, só para dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, estou fazendo um acorde, posso fazer 2-2. Não sei se é melhor para afinar. Tá? Esse fone bloqueia muito aqui. Ó. 2-2. Posso fazer 1-2. Posso fazer. Posso fazer 1-2. 2-1. Posso fazer 3. Né? Então, posso fazer parando na nota do meio. Posso fazer 3 parando na nota de baixo. Posso fazer 3 parando na nota de cima. Então, sim, é uma grande introdução que eu tô essa explanação minha aqui, que eu espero que desperte, assim, né? Porque realmente é muito é muito vasto, né? É um trabalho muito vasto de pesquisa, de vocês tem materiais hoje, tem vários materiais sobre arco, materiais que podem auxiliar nesse estudo, né? De dos golpes de arco, tá? Tô passando aqui, peraí. No final tem um aqui. Legato também é um bem interessante que pode ser estudado nas escalas, tá? Isso também é o domínio do legato é imprescindível, né? Legato, você tocar várias notas no mesmo arco, né? Você fazer.
nem sei se eu tô tocando afinado, eu não tô ouvindo direito que esse fone aqui é aqueles fones de. Eu comprei esse fone aqui para andar de avião. Ele tem um mecanismo aqui que você aperta, ele bloqueia tudo. Mas aqui tá soando bem, pode ficar tranquilo. Tá bom. Eu posso estar tocando aqui, eu não ouço nada aqui. É muito. Eu devo estar falando numa altura aqui também. Tá? E aí tem um outro aqui, ó. Colher, né? Que também é um outro golpe de ar. A escola americana enfatiza bastante esse colher aqui, né? Que nada mais é do que colar, né? Em francês. Mas é um golpe, né? Em que você parte da corda, né? Você cola e parte da corda. Isso é o colher. Você cola e ataca, cola e ataca, cola e ataca. Simples assim. E tem a ver com movimentos, com todos esses movimentos. Bom, esse é um panorama, né, dos golpes de ar. Para que a gente quer dominar tudo isso? Para a gente ter o principal, que é o nosso cartão de visita ali, né? É o som, né? A nossa sonoridade, né? O cartão de visita do músico é a sonoridade, né? É a nossa identidade. Então, essa sonoridade, ela é igual vinho, né? É igual queijo, falando aqui de um bom queijo, né? Ela vem com o trabalho, ela vem com o tempo. Essa sonoridade, ela não vem por si só, ela tem que ser buscada. A sonoridade é uma busca, né? É um contínuo. Eu acredito que a gente nunca deva estar satisfeito com o nosso som, né? Não satisfeito, a gente pode gostar do nosso som e tudo mais, não é? Imagina, eu gosto do meu som, mas eu tô sempre buscando melhorar, sempre buscando uma sonoridade que seja mais pura, né? Que seja mais é a busca do belo, né? Tem a ver com a sonoridade, né? Tem a ver com essa pureza da vibração, da questão das ondas, da questão da continuidade do som. E isso, falando da questão técnica, nessa busca da sonoridade, tem a ver com questões de técnica, questões mecânicas também, que tem a ver com pressão, a velocidade e o ponto que você coloca o ponto do ar que você coloca na corda, né? Que é o ponto de contato, que é a posição do ar em relação ao cavalete, né? Partindo aqui do zero, né? Partindo aqui do zero. Tem um pedagogo americano, o Simon Fisher, que ele até ele classificou isso aqui, né, como posição, pontos de contato um, 2, 3, 4 e 5, né? Ele fez ele fez esse trabalho, né? E fala sobre várias combinações dos pontos de contato, mudanças de ponto de contato, isso tudo pela sonoridade. Mas isso tudo tem que estar muito sendo guiado pelo que a gente quer, né? Também, né? Para não ficar algo somente mecânico, mas pelo ideal de som, pelo que a gente quer, né? Como tirar do instrumento o nosso melhor, né? O melhor que o instrumento pode oferecer e depende de nós desse trabalho, né? É... Isso aqui é uma coisa que eu coloquei aqui interessante, a busca de uma sonoridade homogênea, produzir o mesmo volume de som em regiões de arcos diferentes. Isso aqui não é que você vá tocar assim o tempo inteiro, tá? Isso também é uma coisa, é um ponto de partida. Você buscar uma sonoridade homogênea, você produzir o mesmo volume de som em regiões de arco diferentes, né? Você tocar uma coisa
Você toca, você tocar em diversas regiões com a mesma qualidade sonora, tá? Isso é um ponto de partida, essa sonoridade homogênea. Ela não deve ser homogênea, né? Porque a música não é estática, a música tem suas nuances, né? Então, mas esse estudo deve ser homogêneo, né? Nessa fase, né? Quando a gente está estudando mesmo sonoridade, tá? Para isso, o que, que a gente tem que ter? Uma, uma condição também primária, distribuição de arco, tá? Uma boa distribuição de arco, você já vê o sujeito tocando, você já identifica na hora. Você, esse cara sabe o que está fazendo, essa pessoa sabe o que está fazendo, pela distribuição de arco, tá? Isso aqui é mágico. Às vezes, só de você fazer uma distribuição de arco mínima, você já passa para outro patamar, só de pensar na distribuição de arco, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante que as pessoas tocam, né? Às vezes na terra de ninguém, né? Como dizia meu professor muitos anos atrás. Você está tocando na terra de ninguém, não sabe nem o que está fazendo. Se está tocando no talão, se depois se vai para a ponta. Você tem que saber, você tem que esquematizar o que você está fazendo, né? Isso é muito importante. Então, a distribuição de arco é a condição primeira, uma boa sonoridade e condução das frases musicais. É isso aqui, tá? Para você, a frase musical tem a ver com isso, né? O tamanho do arco que você usa tem a ver também com o tamanho das frases. Está tudo interligado. O planejamento da condução de arco implica em acentos. O não planejamento, né? Desculpa, da condução de arco implica em acentos desnecessários e fora do contexto musical. Isso aqui, a, a professora Raquel que está aqui, não, aí não vai me deixar mentir. Bar é muito difícil, porque por uma das coisas, um desses fatores, a questão dos acentos fora de hora. Às vezes, aliás, às vezes acento que não existe, não tem acento. Mas por causa das arcadas assimétricas, às vezes tem um trecho, sei lá, qualquer trecho. Você está fazendo três. Esse tipo de arco aqui, às vezes a pessoa vai fazendo. Dá um acento, porque é 3 contra 1. E aí acontece um acento fora de hora. E às vezes a pessoa não cuida desse tipo de coisa. Então, isso tudo tem a ver com a distribuição de ar, né? Principalmente nas arcadas que são assimétricas. Às vezes 3 contra 1, 5 contra 1, 3 contra 2. Às vezes a pessoa tem que ter esse cuidado, tem que ter saber o que você vai fazer com o arco, né? Para que a música não tem nada a ver com o seu erro. Você tem que fazer a música soar sem os acentos. Se não tem escrito acento, não pode fazer acento, né? Então é isso. Pode ser comparada à utilização do ar por um cantor, um instrumentista de sopros. Isso aqui eu gosto muito de comparar, porque às vezes você vê a pessoa, um clarinetista tocando, ele dá uma quantidade de ar ali, ele vai ter que usar aquele ar ali para fazer um monte de nota, né? E isso tudo é pensado. Ele escreve na partitura, né? Eu vou respirar aqui, né? Então, isso tudo tá? Trabalho de distribuição de arco deve estar presente em todos os trabalhos técnicos de mecânica, escalas, estudos, repertório, etc. Daniel, Tá? nós temos mais 5 minutos, tá ok? Tá ok.
eu já estou fechando aqui. Deixa eu ver o que falta aqui. Ih, nossa, tem muita coisa, Jesus. Só 5 minutos que eu tenho? Então, Isso. então tá. Então eu vou escolher aqui, eu vou pular então. Vou pular um pouco aqui, porque isso aqui daria, isso aqui, vou falar um pouquinho aqui para a gente fechar. Tem coisa que eu falei até de performance, teoria dos afetos, eu ia falar um pouco aqui da questão de interpretação. Vou falar um pouco, então, só da rotina de estudos, tá? E a gente fecha. Então, assim, o que que acontece? Isso tudo que a gente falou aqui sobre essa parte gestual puramente mecânica, né? Chamado de mecânica pura, chamado de mecânica pura, ela, ela tem que ser inserida dentro de um tempo. Ela tem que ser inserida dentro de um tempo. E esse tempo ele tem que ser predeterminado. Ele tem que ser um tempo determinado por você e com a seguinte concepção: aonde eu quero chegar? Eu quero ir para onde, né? Eu quero tocar como, em qual nível, tá? Então, para isso a gente cai aqui, ó, rotina de estudos. Sem uma rotina de estudos, infelizmente, todo o trabalho é perdido. Não vai ter professor, não vai ter professor que vai fazer milagre. Não tem. Não tem ninguém, tá? Não vai ter. Você pode ter aula com os professores mais conceituados. Se você não tiver uma rotina de estudo, a coisa não vai sair do lugar, tá? Você vai nadar e vai nadar, nadar e vai morrer na praia, tá? Então, a parte mais relevante da construção dos gestos é a construção de uma rotina de estudos consistente, tá? Sem essa, é quase impossível tornar os fundamentos técnicos naturais dentro do fator gestual e cognitivo. Tá? Isso aqui é o segredo. Consistência e rotina. Tá? Conceitos mais sensíveis, como a construção de uma boa afinação, só será possível através do trabalho contínuo diário. Porque é a partir desse trabalho contínuo que você vai construir, é, você vai criando uma outra percepção do seu próprio processo, né? Do que você está fazendo, né? É só a partir dessa rotina. Além disso, o trabalho deve ser o mais consciente, alerta possível. Foi o que eu falei lá atrás. Você vai não é não é sobre a quantidade de horas que você vai ficar estudando também fiado do instrumento. Não é não é a quantidade de horas, tá? É um trabalho com foco direcionado. Se você estudar 5 minutos de articulação, 5 de mudança de posição, 5 de corda dupla, 10 de posição fixa, assim por diante, no final, se estudar meia hora de escala, você pode estudar pouco, mas se você, entre aspas, durante o dia, num dia, mas se você fizer aquilo ali durante uma semana, você vai ter estudado, por exemplo, 2 horas e meia só de escala, por exemplo, se você estudou meia hora por dia, né? Se você estudar durante um mês, meia hora por dia, você vai ter estudado, sei lá, é, 17 horas, entendeu? 18 horas de escala, por aí, tá? Estou fazendo uma conta bem de padaria aqui. Mas, que, mas assim, é isso, sabe? A questão é para onde, porque às vezes num mês você acha que você está estudando um pouquinho ali naquele dia, só 5 minutos, focado, mas durante um mês
você estudou só de articulação, se for 5 minutos por dia, você vai estudar, sei lá, 2 horas só de articulação, entendeu? Então, isso tem que ser planejado, isso tem que ser. Isso, assim, se você quer se tornar um músico é, de um padrão alto, né? Se você quer se tornar um músico, você quer subir mesmo de nível, tem que ter esse trabalho, tá? Um trabalho sem foco, sem planejamento, é improdutivo e de caráter recreativo apenas. Muita gente às vezes pega só no instrumento, fica brincando e tal. Isso tudo também, a postura como você tem com o instrumento, que você, né? O instrumento ele é um canal, ele é só um canal daquilo que você está construindo no seu dia a dia ali, né? Com ele, no processo, tá? Isso é, isso é o mais importante, né? Isso é o que é aonde você vai ver realmente o resultado aparecer. É a partir da construção da rotina de estudos, tá? Eu tenho um vídeo, até no YouTube, que eu fiz pro projeto da UFRJ, que fala só sobre rotinas de estudos. Assim, eu fiz um vídeo pequeno, sei lá, de 10 minutos, um pouquinho, mas que eu faço ali uma eu coloco ali uns exemplos de como você pode montar um cronograma para criar sua rotina de estudo a partir do que você faz. Se você faz escala, eu faço escala. Ok, eu faço escala, estudo, repertório de orquestra. A partir dali você vai criando como você vai estudar e aquela quantidade ali, você vai organizando aquilo ali. Tá? Então, é uma possibilidade, né? Sem disciplina é e consistência é o segredo. Né? É isso aí.